Desde criança, os anjos me diziam que havia algo errado com meu estômago, e eu sempre tive problemas. Nunca reclamei até que um dia eles me disseram para ir ao médico. Ele me enviou a um especialista, que fez um teste e me encaminhou imediatamente para uma cirurgia ao ver o que estava errado. Ele removeu todo o meu intestino grosso e uma grande parte do delgado. Foi quando morri. Deixei meu corpo humano e fui direto para o céu. É muito difícil descrever, não havia dor, nada. Você está perfeito. Mas sua alma é essa centelha de luz de Deus, do Criador. Você faz parte de Deus. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um testemunho real de mudança de vida em Cristo. Se você tem uma história de vida inspiradora que gostaria de compartilhar, queremos ouvi-la. Estamos sempre em busca de testemunhos que possam tocar e motivar a vida de todos. Se você tem um testemunho em Cristo que gostaria que fosse lido aqui no canal, envie sua história para o nosso e-mail, que está passando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Mal podemos esperar para ouvir suas histórias incríveis e compartilhar com nossa comunidade. Obrigada por fazer parte da nossa família. Agora vamos ao testemunho de hoje. Meu nome é Edna. Nasci na capital e passei minha infância lá até os 7 anos, quando nos mudamos para o interior. Adorei viver lá, trouxe-me para mais perto do campo. Éramos muito pobres. Frequentemente a comida era escassa. Na maioria das vezes, comíamos apenas pão com margarina. Lembro-me dos meus pais lutando para conseguir roupas para nós, as crianças, que dirá para eles mesmos. Não estava recebendo o suficiente e comecei a desenvolver todo tipo de problemas de saúde por desnutrição. As coisas estavam realmente difíceis. Certa vez fiquei com minha tia e até hoje lembro-me do café da manhã que nos serviram. Salsicha, bacon, ovo, tomate e torradas. Foi a maior refeição que já vi. Ainda consigo visualizar aquele lugar. Fiquei chocada. Naquela hora percebi o quão pobres éramos. Não importa quais altos e baixos eu tenha enfrentado. Tudo fez parte da jornada. E acredito que tudo isso me fez quem eu sou hoje. Crescendo, eu não sabia que era diferente. Comecei a falar muito tarde, aos 2 anos e meio. Talvez porque não estava progredindo como os pais esperam que uma criança progrida. Os médicos disseram à minha mãe que eu era disléxica. Naquela época, se uma criança era considerada diferente, geralmente era colocada em uma instituição. Isso era constantemente dito para mim, até mesmo na adolescência. Diziam-me para manter a boca fechada, para não deixarem saber que eu era uma tola ou estúpida. Na escola, eu era colocada no fundo da sala, e os professores não me davam atenção. Às vezes eu chorava e fugia para os campos. Parecia que, de certa forma, eu não existia no mundo humano. Acredito que tenho estado mais em contato com minha alma do que com a parte humana de mim. E às vezes, quando alguém era cruel ou dizia algo realmente maldoso, ou eu ouvia adultos fazendo comentários, os anjos me confortavam. Eles me diziam que essas pessoas não sabiam fazer melhor. Eu vejo anjos fisicamente e para mim é algo normal e natural. Desde que era um bebê, não sabia que eram anjos. Eles eram simplesmente, como posso dizer, uma presença constante. Os anjos são extremamente belos. As asas deles são tão delicadas e finas, sabia? Elas se movem suavemente, como seda ou como névoa, mas são impressionantes. Os anjos têm sido meus melhores amigos, meus professores. Tudo o que sei, aprendi com eles. Eles me ensinaram a ver de verdade. As pessoas perderam o dom de enxergar. Usam apenas a sorte. Você olha ao redor da sala, mas não vê realmente o que está na sala. Não estou apenas olhando para você. Estou olhando tudo entre você e eu. E isso está sempre em movimento. É o ar, é o vento, é poeira estelar do universo. É tudo. E então eu vejo os anjos e entes queridos que aparecem por um momento e desaparecem. E talvez voltem e se vão novamente. O outro anjo incrível é o anjo da guarda. E esse é o seu anjo. O único que está com você a cada segundo de sua vida. E isso é algo muito importante de se lembrar se você não está se sentindo bem consigo mesmo. Lembre-se do seu anjo da guarda. Você é único, perfeito. Não há ninguém no mundo como você, e ele te ama incondicionalmente. Nunca fui para a faculdade porque não sabia ler nem escrever, mas fui educada de uma maneira diferente. Suponho que tive os melhores professores do mundo, os anjos e até almas de entes queridos me guiando o tempo todo pela vida.
Desde criança, os anjos me diziam que havia algo errado com meu estômago, e eu sempre tive problemas. Nunca reclamei até que um dia eles me disseram para ir ao médico. Então, fui ao médico, e apenas disse que estava com problemas no estômago. Ele me enviou a um especialista, que fez um teste e me encaminhou imediatamente para uma cirurgia ao ver o que estava errado. Ele removeu todo o meu intestino grosso e uma grande parte do delgado. Foi quando morri. Deixei meu corpo humano e fui direto para o céu. Foi muito rápido para mim. Em um momento eu já estava lá. É muito difícil descrever, não havia dor, nada. Você está perfeito. Não era o corpo que estava deitado na cama com enfermeiras e médicos ao redor, mas sua alma é essa centelha de luz de Deus, do Criador. Você faz parte de Deus. E para mim isso é algo incrível. Não acho que a humanidade tenha compreendido isso ainda. Você tem a escolha, o livre-arbítrio, para tomar consciência de sua alma. Meu pai estava lá, quem eu amava muito. Ele adorava pescar. E a questão é que meu pai não era velho quando morreu, mas parecia bem mais jovem. Sua alma tinha a aparência de ter apenas 20 anos. Eu amava o chapéu que ele usava, que tinha todas essas pequenas moscas que ele havia feito. Era como se todas as outras almas e anjos estivessem fazendo um caminho lentamente, e eu simplesmente corri até ele. Embora fosse minha alma, meu corpo humano não estava lá. Meus braços pareciam tão humanos, mas não eram. Uma luz incrível, você sabe. E eu me estendi e o abracei. Era como o toque de duas almas. Deus tocando Deus. Nesse sentido. Porque é isso que sua alma é. E isso foi tão incrível. E para mim, é algo com que não precisamos nos preocupar. Seus entes queridos estão mortos, mas apenas seus corpos morreram. Porque às vezes sentimos que ao deixar um lugar estamos deixando-os para trás. Mas não é assim. Você nunca os deixa. Você pode ir a qualquer lugar do mundo ou universo, e eles podem estar lá com você quando você precisar. Você pode sentir a presença deles, talvez até ver um vislumbre, ou ouvir suas vozes. Nossos entes queridos nos enviam mensagens o tempo todo e cuidam de nós. Não deveríamos esperar até que chegue nossa hora de ir para o céu para acreditar. Por que não acreditamos agora? Era como se eu estivesse em uma esteira, parada ali, e os anjos que conhecia estavam comigo, parecendo gigantes. Tão altos. Alguns deles olhavam para baixo, sorriam para mim e me diziam para apressar. Mesmo eles estando tão altos, eu podia ouvir suas vozes claramente, porque eu estava muito abaixo. Então, Deus estava lá, e Deus me disse: Edna, você tem que voltar. Você tem muito o que fazer. Você não deve se esconder de mim. É uma coisa que Deus sempre reclama. Até hoje ele diz constantemente: Edna, por que você continua se escondendo de mim? Eu faço isso o tempo todo. E eu disse a Deus: por que não posso me esconder aqui? Se esconder aqui é muito melhor do que se esconder no mundo humano. E ele disse que eu tinha que parar de me esconder, que eu tinha que voltar. Eu voltei, embora não quisesse, não gostava da ideia, mesmo amando meus filhos e sabendo que eles ficariam bem. Você só volta se for necessário voltar. E sei que muitas pessoas diriam: por que ela voltou? O que é essa grande coisa que ela tem que fazer? É tão simples. Volta ao amor. Sim, a humanidade espera algo maior que o amor, mas simplesmente não entende o amor. Eu fiquei na UTI por quase 2 semanas. Estava tão mal. Ainda estava em uma máquina de respiração. Lembro-me do cirurgião passando de vez em quando. Às vezes ele apenas colocava a mão sobre a minha. Uma coisa que eu realmente amava era ver todos aqueles anjos ao redor da minha cama e tantas almas que eu nem conhecia. Era como uma marcha de anjos e almas constantemente ao longo da minha cama. Milhares deles se movendo dessa maneira. Lembro-me de quando decidiram que eu poderia respirar por mim mesma e tiraram aqueles tubos. Então o cirurgião veio até mim novamente e me perguntou meu nome. E ele parecia meio atônito quando eu disse meu nome. Você sabe onde está? E eu disse: sim, no hospital. Você fez a cirurgia em mim. Ele me olhou com grandes olhos e então me disse: você sabe, você esteve morta por 10 minutos. Não deveríamos ser capazes de... Esperávamos danos cerebrais. Você estava morta. Eles não sabiam como conseguiram me trazer de volta. Conheci um jovem bonito, e seu nome era João, e nos apaixonamos. Uma coisa que sempre lembro antes de nos casarmos, eu estava sentada no carro com ele, e os anjos me diziam que eu deveria contar a ele. Eu estava muito assustada de contar ao João que eu via anjos fisicamente.
mas fiz o que me disseram. Apenas disse a ele, por acaso, que eu via anjos fisicamente. Eu sempre me lembro que ele olhou para mim e disse que apenas padres e freiras têm experiências espirituais. Ele então me deu um beijo na bochecha e eu saí do carro. Disse aos anjos, disse a Deus: você estava errado desta vez. Mas é claro, ele não estava. E nós nos casamos e vivemos em uma pequena casa de campo. E eu tive 4 filhos. A saúde de João começou a deteriorar. Ele passou por cirurgia cardíaca, fez bypass, teve AVCs, diabetes. Mas sempre me lembro de entrar no quarto e o anjo da guarda dele estar ali, ao lado da cama, me dizendo que ele não iria acordar. Eu só tinha que deitar ali ao lado dele. Peguei o telefone, liguei para o número de emergência e expliquei o que estava acontecendo. Pouco antes de a ambulância chegar, eu já tinha visto o anjo da guarda dele mudar de posição e liberar a alma de João de seu corpo. A sala se iluminou com luzes. Eu sempre me lembro do meu filho Ney correndo para o quarto e tentando reanimá-lo. Eu queria dizer a ele que seu pai havia partido, que ele não poderia reanimá-lo, mas eu simplesmente não conseguia fazer isso. Isso foi realmente muito difícil para toda a minha família, para os meus filhos. Depois que meu marido morreu, eu sempre me lembro do arcanjo Miguel aparecer atrás de mim e dizer: Edna, tenho uma mensagem para você. Deus disse que está chegando a sua hora de escrever seu primeiro livro. Eu sempre me lembro de dizer ao arcanjo Miguel naquele dia que eu nem sabia ler ou escrever. Como Deus esperava que eu escrevesse sequer um livro? Eu pensava que Deus tinha entendido tudo errado. Os anjos estavam completamente confusos. Sempre me lembro de tentar reunir coragem para dizer a alguém que eu iria escrever. Mantive em segredo que eu não sabia ler ou escrever, exceto para minha família, pois tinha medo de ser ridicularizada. E isso foi algo que eu reclamei ao arcanjo Miguel e a todos os anjos e a Deus. Eu não queria ser ridicularizada e zombada, mas me disseram para ter coragem. Um dia, alguém bateu na porta. Um homem estava lá e eu disse: quer entrar para tomar um café e conversar? Ele apenas disse que estava passando por alguns minutos e eu fiquei completamente chocada quando o vi carregando uma grande caixa. Ele colocou na mesa e disse: isso é para você. E saiu. Para meu espanto, lá estava, eu suponho, o primeiro notebook que eu já tinha visto em toda a minha vida, junto com uma impressora e um software chamado Speakeasy. Eu me virei para o arcanjo Miguel e disse: mas eu não sei usar isso. E eles disseram que era para escrever meus livros. Um dia o anjo Elias veio e disse que a ajuda viria. Vizinhos lá da vila apareceram. Um casal. Eu disse a ele que tinha este computador, este notebook. Ele o configurou e eu contei que era disléxica, que não sabia ler nem escrever. Ele disse: não se preocupe, vou te mostrar. Você só precisa apertar 1, 2, 3 botões. E foi assim que começou. As pessoas dizem: você sabe, tudo mudou para você na sua vida. Para mim, eu não mudei. Ainda sou eu mesma. Agora não preciso mais me preocupar em ter comida na mesa. O que realmente me preocupa é querer fazer tudo o que Deus e os anjos me pediram. E eles ainda não revelaram tudo para mim. Às vezes, eu me surpreendo e digo a Deus: quem você pensa que eu sou? Querendo que eu diga isso ou faça aquilo. Outra preocupação que eu tinha era: como devo chamá-lo? Deus? Jesus? Existem centenas de nomes para Deus, como Bendito, Santo, Pai, Filho. São tantos nomes em tantos idiomas diferentes. Uma vez, Deus me olhou e perguntou: Edna, como você me chama? E eu simplesmente respondi: Deus, é claro. Ele então disse: Deus é universal, use a palavra Deus. Deus frequentemente diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos, e muito poucos dos escolhidos dizem sim. Mas alguns dos que foram escolhidos disseram sim, e foi assim que surgiu o Santuário dos Anjos. Não teria acontecido se eles não tivessem dito sim. No santuário, agora estamos cultivando alimentos e distribuindo o máximo que podemos. Enchemos caixas e entregamos aos vizinhos, às pessoas ao redor, aos abrigos de alimentos para os pobres. Gostaria de poder ajudar mais pessoas no mundo. Eu sei que escrevo livros, dou palestras, faço oficinas e tudo mais, mas não posso fazer mais a menos que alguns dos poucos que foram escolhidos digam sim. Estou sempre sendo perguntada sobre oração. Uma coisa que eu diria sobre oração é que ela é muito poderosa. Eu costumo usar a expressão: ela pode mover montanhas, pode mudar o mundo. Se todos orassem um pouco mais, e não apenas por si mesmos ou por suas famílias, mas pelo estranho,
por alguém que você não conhece. Muitas pessoas perguntam: mas como eu oro? Estamos orando agora, porque estamos falando de Deus e dos anjos, falando sobre a humanidade, sobre amor e compaixão, falando sobre nossa própria alma. Então estamos, na verdade, em oração. Para mim, oração é simples. Não precisa ser 1 milhão de palavras. Pode ser uma palavra, um pensamento, uma ação. Então, se você quer ficar de cabeça para baixo e orar, dançar ou balançar, ou quer nadar, e essa é a sua oração da vida, você está emitindo essa luz e essa esperança de oração, vinda da sua alma, para o mundo. Tudo isso se conecta. Todos nós precisamos dar ao mundo, a este mundo humano e a cada ser humano, esperança, porque a esperança nos dá vida, propósito e nos permite sonhar. A esperança nos ajuda a dar o próximo passo na estrada. Se todos nós dessemos mais esperança e mais amor, poderíamos mudar este mundo da noite para o dia. Eu sei que poderíamos. Vejo tanto bem, tanto bem. Há muitas coisas negativas e ruins, mas o amor e o bem superam isso milhões de vezes. Nunca perguntei a Deus qual é o propósito da minha vida. Eu vivo isso, porque viver a vida é o seu propósito. Se você não vive a vida e não segue a jornada, então você está perdendo a vida. Não pergunte o que há na estrada, embarque na jornada. Não importa o quão difícil seja a sua vida, viver é um presente precioso. Você está vivo. Estamos aqui, vivos, sentados, sabendo disso. E deveríamos valorizar esse presente que é estarmos vivos, experienciando tudo o que podemos, abrindo-nos ao máximo possível. Espero que tenham gostado do testemunho que trouxemos hoje. E, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.